Viemos hoje fazer o nosso programa na Vila da Chamusca. Vêem a vila aqui, fica aqui embaixo, é uma terra realmente bonita, não tem nenhum daqueles edifícios que estragam o conjunto, mantém ainda uma grande unidade urbanística. Vêem passar ao largo da vila um largo curso de água, é o Rio Tejo, e ao longe, a fechar o horizonte, vêem-se umas serranias entre os turbilhões das nuvens, é a Serra da Aire. Bom, estamos portanto aqui onde acaba a Extremadura, começa além, começa no Tejo, a Extremadura, e para o lado de cá é já entre Tejo e Odiana. Devo-vos dizer que é uma região que não tem assim uma história gloriosa. Não houve grandes batalhas, não houve heróis de espadas cutilantes, não houve grandes figuras, mas é uma história extremamente interessante. Uma história de trabalho, de esforço, de povo, de suor, de terra mal partida. Sabem que o concelho tem 760 quilómetros quadrados. Bom, e tem 12 mil habitantes. Se o meu telespectador tiver aí uma maneira de fazer a conta, faça rapidamente a conta. 760 quilómetros quadrados por 12 mil habitantes dá nem mais nem menos que 65 mil metros quadrados por cabeça. Quer dizer, aqui, cada habitante do concelho corresponde-lhe estatisticamente 65 mil metros quadrados. Eu disse estatisticamente porque realmente não é assim. Os proprietários aqui são umas dúzias, poucas. Eles têm realmente propriedades com centenas ou com milhares de hectares, com grandes florestas, com ganadarias. Bom, e depois os outros têm o seu trabalho, têm as suas mãos. As mãos com que trabalham, que são realmente ainda o mais importante que a gente tem. Como eu tenho dito muita vez, o essencial da filosofia está nisto. Se a gente é o que tem, ou se a gente tem o que é. Estes chamusquenses têm o que são, e são uma bela gente, como vamos ver. Ninguém sabe de onde vem este nome de chamusca. Claro, há sempre umas ideias, cada um pensa nisto, naquilo, pensam que talvez houvesse aí uma queimada, como outrora se fazia, e que ficasse durante muito tempo um bocado de fogo. Eu não acredito em nada disso. Uma queimada chamava-se queimada e, portanto, chamusca não tem nada a ver com queimada. Agora, tem a ver é com chama. Não tenho dúvida nenhuma de que o povoamento começa aqui neste morro, é um morro de cerca de 80, 90 metros acima do curso das águas, portanto, uma colina a cavaleiro do Tejo, e quem passava talvez visse nas casas dos lavradores, em alguma casa, um ponto de luz, uma chama ao longe. Sabem que naquela noite de breu, naquela noite tenebrosa, uma luz ao longe era sempre uma fonte de esperança. E chamusca quer dizer isso. Foram homens do povo que vieram para aqui, arrotearam as terras, fizeram as primeiras igrejas. É muito curioso que aqui os templos têm todos invocações que falam de sofrimento. Sofrimento. Uma é a Senhora da Piedade e das Sete Dores.
Outra é a Senhora do Bom Fim. Bom Fim, como sabem, é a boa morte que todos nós esperamos. Esta em que lhe estou a falar, a parte principal é a Senhora do Pranto, a Senhora que chora. Por quem é que a Senhora chora? Aqui, ao lado, e dizem que era a primitiva, há uma capela de São José. Eu gosto imenso desta ermida de São José, está toda revestida a azulejo, e reparem, os azulejos em Portugal são tão frequentes, tão numerosos, que a gente passa e já nem presta atenção nenhuma ao que os azulejos nos querem contar. Mas reparem bem para isto, reparem, São José cá está o honrado carpinteiro, esta é aqui a mesa do trabalho e ele está com uma enxó na mão, com uma enxó, a aplanar uma prancha. Claro, a prancha para aplanar faz muito lixo, estão aqui no chão as aparas. E quem é que anda com uma vassoura a varrer as aparas do chão? É nem mais nem menos que o Filho de Deus, o menino Jesus. Bom, e ao lado atrás está a mãe que o olha com olhos amorosos, enquanto Fia está a afiar os bibes que o menino há de vestir. Não conheço, em Portugal, nenhum outro painel que dê de uma forma tão comovida, tão eloquente, esta ideia de que o Filho de Deus também teve de trabalhar. E a Chamusca é uma terra nascida do trabalho. Penso que esses pequenos lugares nem eram aldeias, umas cabanas de camponeses nos vales, onde eles meteram a vinha, meteram os pequenos olivais, as searas do pão e do centeio. É tudo isso, quando os reis viram que aquilo já valia alguma coisa, pegaram naquilo e deram aos grandes fidalgos. Começa então a história dos grandes fidalgos aqui da Chamusca. Daqui a pouco vou-lhes contar uma. Mas isto continua a ser uma terra essencialmente popular. Ainda hoje as tradições aqui são tradições populares. Já viram, estou atrás do balcão de uma taberna para recordar coisas ligadas ao vinho. Isto é um quartão. Quartão quer dizer que 4 vasilhas destas faziam o almude. Pois bem, esta gente daqui hoje joga o jogo do quartão. O quartão é... Cada um pega no quartão, atira-o com força para o vizinho passa ao vizinho a seguir, até que, é claro, há um que está com menos força nas mãos, ou até já não tem força nas mãos, deixa cair no chão. Esse tem que pagar a rodada a todos. Bom, e nessa altura começa a calhandrice. A calhandrice é uma coisa que penso que é única nesta terra. Para perceberem a calhandrice, tenho que lhes explicar o que era a calhandra. Quando ainda não havia saneamentos básicos, as casas ricas tinham ao seu serviço uma mulher. Em Lisboa era sempre uma negra, chamava-se a negra do pote. Aqui não sei se era negra, se era branca. Era uma mulher que levava ao pote das imundícies e o lançava no rio. Essa mulher era a calhandra. Portanto, falar hoje em calhandrice é falar nos dejetos, na porcaria, no que se não pode contar, mas quando acaba o jogo
quando o quartão cai e se parte, começa a calhandrice. E toda a gente aqui na chamusca pode dizer o que lhe veio ao coração. Pode dizer mal do vizinho, pode dizer mal da vizinha, pode dizer mal da mulher, pode dizer mal do juiz, pode dizer mal do governo, pode dizer mal da televisão, pode dizer mal de tudo. E essas quadras, eu tenho aqui um belo jornal, é o Jornal da Chamusca, que não é o único jornal que se publica aqui. Eu também tenho aqui o Mirante, mas agora vou ler, é o Jornal da Chamusca, porque publicou todas as calhandrices deste ano. Uma é com a televisão. Veio aqui a televisão, fez uma reportagem, não sei lá que reportagem fez, mas eles não gostaram, não gostaram e publicaram isto. Apareceu na televisão as obras do cemitério. Os ossos eram de cão. Mas que merda de critério. Bom, isto, na boca do povo, tem o sabor realmente de uma crítica certeira. Bom, mas as quadras, elas são muitas, são centenas, e toda a crítica da vida pública da terra fica aqui. O facto da chamusca ser propriedade de grandes fidalgos ainda hoje tem reflexos. É realmente uma terra de grande propriedade. E essas grandes propriedades originam que seja uma grande parte de florestas, de matas e de ganadarias. Como calculam, para criar touros são precisas muitas centenas de hectares de terra. Agora, eu vim aqui para lhes dizer uma coisa. Entre a grande propriedade e a indústria não há assim aquele fosso que às vezes se pensa. A indústria, quando há engenho e invenção, aparece em toda a parte. Estou a falar-lhes num lugar que penso muito raro em Portugal. É uma tipografia que nasceu, a bem dizer, à sombra das ganadarias. As ganadarias dão touros, os touros são para as touradas precisam de público. Pois bem, aqui na Chamusca nasce uma grande tipografia que ocupa hoje mais de 50 pessoas e que se ocupa em quê? Bom, hoje a fazer tudo, claro, fazer tudo. Mas o início da atividade industrial foi fazer cartazes de touradas. Estas paredes estão cheias de cartazes impressos aqui, que no seu conjunto são uma espécie de álbum de glórias da festa portuguesa. A história social da chamusca está extremamente ligada com o regime da propriedade. No século XVI, os nossos reis tinham um paço em Almeirim, que é aqui perto. Olhem, foi em Almeirim, casou a infanta Dona Isabel. Eu daqui a pouco vou voltar a falar-lhes nisso. E com a corte em Almeirim, muitos nobres procuraram terras para aqui. Toda esta região aqui, para o sul do Tejo, foi ocupado por grandes senhores. É isso que explica que ainda hoje, aqui, no coração do país, se vejam solos férteis, ocupados ou por largas zonas de floresta, ou até por ganadarias. Estão na nossa frente a ver aqui uma ganadaria, um grande conjunto de animais, de bovinos. Ora bem, eu devo lhes dizer, onde se cria um touro, também se cria uma família. Bom, mas aqui o espaço não é para as famílias, é para os touros. Aqui no concelho há dois exemplos que são curiosos. No conjunto do concelho
dois lugares onde predomina a pequena propriedade. É a carregueira e a parreira. O que é que se passou? Passou-se que na carregueira os reis desviaram o curso do Tejo e ficou um grande espaço de terra nova do qual ninguém era dono. Então os fidalgos resolveram afurar aquelas terras e surgiram famílias, vinham de toda a parte, vinham do Alentejo, vinham de Montargil, vinham lá de baixo dos Foros do Arrão, vinham da Alter do Chão, vinha de muita gente e instalaram-se ali. E hoje há uma série de pequenos proprietários. O outro caso é o da Parreira. Na Parreira foram os arroteadores. Os donos da terra tinham que pagar o esforço das arroteias. Arrotear é pegar no ferro da enxada, desfazer os penedos e meter o que era outrora pedra estéril a dar fruto e a ser terra fecunda que dá pão. Bom, mas para pagar aos arroteadores tinham que dar um prémiozito e lá lhes deram um chão na parreira. Ora bem, o que é curioso é isto. Hoje, aqui no conjunto do concelho, a carregueira e a parreira, os lugares da pequena propriedade, têm uma atividade, uma multiplicidade de iniciativas privadas, um conjunto de coisas novas, um ritmo de inovação e, portanto, um ritmo de vida que não existe em mais lugar nenhum do concelho. Tudo mais é isto, olhem, é lindíssimo, é lindíssimo. Podem dizer, para quem gosta de paisagem, para quem gosta da festa brava, isto é realmente uma alegria. Mas como lhes digo, onde se cria um touro, bem se podia criar uma família. O sistema de grande propriedade que chegou até aos nossos dias está ainda relacionado com o regime dos donatários. O regime dos donatários era isto: o rei dava toda esta região, tudo isto, a um só dono. Vimos falar nisto aqui, no lugar relacionado com o segundo donatário da chamusca. Se virem bem atrás de mim, está um pórtico manuelino, é o pórtico da Igreja Matriz da Chamusca, que foi mandado fazer pelo segundo donatário, que era Dom João da Silva. Já viram? É um pórtico manuelino, portanto ali à volta de 1500. Se olharem bem para a fachada, lá em cima veem uma pedra com um leão rompante, é assim que se chama. O leão rompante é o sinal heráldico dos Silvas. Ora bem, este Dom João da Silva tem um neto cuja história merece ser contada. É o neto que chegou a príncipe. Foi príncipe de Éboli, em Itália. Como é que um chamusquense pode chegar a príncipe? Eu vou contar-lhes a história, que é uma história que as pessoas não gostam muito de contar, mas ela aconteceu. A história é esta. No ano de 1526, a nossa princesa Dona Isabel casou com o imperador Carlos V. Levou um séquito com muita gente, até com meninos pequenos. Levava uma criancinha de 10 anos, que se chamava Rui Gomes da Silva, que veio a ser o quarto donatário da chamusca e que nasceu aqui. Bom, esse menino cresceu na corte castelhana, conheceu o Filipe II, foi amigo dele e até ligou-os uma enorme amizade. Bom, eu agora aqui é que não sei porquê. Porque lá em Castela há duas opiniões. Há as pessoas bem intencionadas
as pessoas de sentimentos sadios que dizem, bom, eles eram muito amigos, porque a mãe do nosso Dom Rui deu de mamar ao Filipe II. Portanto, eles eram irmãos colaços e trataram-se sempre como irmãos. Outros, mais maliciosos, dizem, não é nada disso. Não é nada disso. A mãe do Dom Rui nunca foi ama do Filipe. O que acontece é que o Filipe gostava muito de uma dona chamada Dona Ana de Mendoza e Lacerda, e, como gostava muito da dona, casou-a com o nosso Dom Rui e foi toda a vida amante dela. Portanto, o nosso Rui o que era o marido da amante do rei. E por isso, o rei fê-lo primeiro conde, depois duque de Pastrana. Isso é importante para nós, porque lá em Pastrana apareceram umas tapeçarias importantíssimas para a história de Portugal. Os meus telespectadores já as viram, que eu já as mostrei. Revelam a conquista de Arzila pelos portugueses. E depois de Pastrana não se contentou e fê-lo príncipe, claro, fê-lo príncipe a ele, para ela ficar princesa. Príncipe de Eboli, em Itália, uma cidade no sul de Itália. E ela foi princesa de Eboli. Eboli é hoje uma cidade célebre. Não é por causa do príncipe nem da princesa. É porque houve um grande escritor italiano, Carlo Levi, que escreveu um romance neorrealista, mas um romance emocionante. Os senhores, se puderem, leiam-no. Que grande livro que aquilo é. Diz, Cristo se é fermato a Eboli, quer dizer, Cristo para o Eboli. Aquela terra é tão triste, que Cristo nem lá quis entrar. Bom, eu não sei se entrou, se não entrou. Lá que o nosso Dom Rui foi príncipe de Eboli e que esta terra da chamusca foi o berço de um príncipe, isso é verdade. Eu vim, não são os príncipes do século XVI que vão resolver os problemas da chamusca de hoje, e eu vim acabar o programa aqui no lugar que é conhecido de toda a gente. É a famosa Ponte da Chamusca. É uma ponte dos últimos anos da monarquia. Ela devia ser inaugurada pelo rei Dom Manuel, já não foi porque, entretanto, veio a República, mas é ainda uma ponte planeada na monarquia e, portanto, uma ponte que é quase centenária. Eu acho muito bonito uma ponte ser centenária, claro, é uma relíquia histórica. A verdade é que, quando passa aqui uma viatura mais pesada, tudo isto abana. Tudo isto abana, mas não cai. Os técnicos garantem, a ponte está sólida, podem vir à vontade, isto não cai. Não cai, mas não chega. O problema é que o trânsito é cada vez maior. Isto foi feito, quando esta ponte foi calculada, ainda nem, praticamente não havia automóveis na estrada. E hoje há um trânsito intensíssimo. Há aqui constantemente congestionamentos. Perde-se muito tempo aqui em cima. Bom, e as pessoas da Chamusca, com toda a razão, perguntam para quando outra ponte? Outra ponte e também outra estrada. É evidente que toda esta história conduziu a Chamusca a uma situação que não é de grande desenvolvimento. Uma gente muito ativa. Olha, vão àquela loja de artesanato e vejam como esta gente trabalha. Aqui ainda se faz tudo e bem feito. É uma gente dada ao trabalho, dedicada, pertinaz. Simplesmente precisam de acessos
de vias de comunicação. Olhem, precisam, por exemplo, de que se preste mais atenção ao Rio Tejo, uma terra ribeirinha onde o rio mal se vê.